Bom dia, gente! Sejam bem-vindos ao quadro Literatura e Café, onde eu explico sobre livros e tomo meu café, que talvez não seja um café. Eu posso estar mentindo pra você que nem seu ex quando disse que te amava. Então, sem mais delongas, pegue também o seu café, o seu livro e vamos lá! Bem, hoje nós vamos falar sobre o livro O Ateneu, do autor Raul Pompeia. Toda vez que eu lembro do nome dele, eu lembro de abelhas. Eu acho que é porque Pompeia rima com colmeia. Então, caso você precise decorar o nome dele para um vestibular, porque esse livro normalmente cai muito em vestibular, recomendo que você também pense em abelhas. O nosso autor nasceu no ano de 1863 em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele teve uma forte influência na literatura brasileira, vindo até ocupar uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Mas ele cometeu um forte erro de se tornar um desquerido e apoiar a ditadura no Brasil, pelo Floriano Peixoto. Então ele acabou cortando laços com muitos dos seus amigos que não apoiavam essa ditadura e também acabou perdendo seus cargos importantes na literatura brasileira. Com todos esses problemas, ele veio a cometer suicídio em 25 de dezembro de 1895, na frente da sua mãe. Então eu acho que ele deixou para ela um presente de Natal um tanto quanto traumatizante. Agora que a gente já viu um pouco sobre o nosso autor, vamos realmente falar sobre o nosso livro, né? Ele foi publicado no ano de 1888. Então, se você gosta de história, é uma data bem fácil de lembrar, porque foi o ano em que a escravidão foi abolida no Brasil. Ele faz parte da escola literária realismo, mas em alguns momentos a gente também vai ver muito sobre o naturalismo. O realismo, ele nasceu na Europa e depois de muito tempo ele veio com força total para o Brasil. O realismo foi uma escola literária antirromântica, então ele veio para expor as mazelas da sociedade. A inveja, a traição, a questão do roubo, do racismo, tudo que é de ruim na sociedade, o realismo veio para expor. E a gente tem aí o naturalismo, que é uma vertente do realismo, que veio ainda para expor mais do que o realismo as mazelas da sociedade. Então, se aprofundando muito mais na questão do sexo, da sexualidade, como a sociedade via isso, e também vai expor muito a sensualidade, tanto feminina quanto masculina. Outro ponto importante é o foco narrativo da nossa história. Então já anota aí que esse livro ele é narrado em primeira pessoa. Então a gente tem um famoso narrador-personagem, que é quando o narrador faz parte da história. Mas quem que é o nosso narrador-personagem? É o Sérgio, que é um adulto que conta suas lembranças de quando ele tinha 11 anos. O Sérgio ele foi um menino que aos 11 anos ele foi estudar em um colégio interno chamado O Ateneu. Então a gente vê aí que o livro ele tem o mesmo título de um colégio interno. Quando você pensa no colégio interno, pensa naqueles de filme mesmo, que tinha todas aquelas regras rígidas, era um colégio fechado e que tinha muitas regras rígidas. Bom, a gente começa o nosso livro com uma frase muito importante, que é uma citação do pai do Sérgio, onde ele diz: "Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta." Então a gente vê aí o Sérgio, que ele era, assim, vamos dizer, um filhinho de mamãe, ele era mimado, assim, que é solto para o mundo. Porque a gente tem aí o colégio, o Ateneu, como um microcosmo. Então ele é a realidade de uma pessoa saindo do conforto, da família e levando para o mundo. E como a gente tem o realismo naturalista, não é um mundo muito fofinho. Chegando no colégio, ele vai conhecer um dos personagens mais importantes da história, que é o diretor Aristarco. A gente vê que o Aristarco, ele é uma pessoa extremamente rígida, mas assim, pode até pensar, é porque ele se importa com a educação. Não. A gente tem que deixar bem claro que para o Aristarco, a educação era como um negócio. Então ele estava ali só para colocar as crianças na linha mesmo, mas para ele não ligava para a educação delas realmente, e sim para o dinheiro nas matrículas que eles mandavam para ele. Então, aí no colégio, ele chega e ele já faz uma primeira amizade. Ele faz várias amizades que são importantes para a história, mas vamos começar falando do Rebelo. O Rebelo explicou para o Sérgio como funcionavam as coisas ali no colégio, apresentou a estrutura do colégio e disse: "Nós temos a separação entre os protegidos e os protetores. Não queira ser um protegido, não seja um protegido, porque ali no colégio eles tinham ali um sistema de que os protegidos deveriam pagar favores sexuais para os protetores." Então o Rebelo já deixou bem avisado para o Sérgio sobre isso. Nós temos também duas personagens que são muito importantes para a história, que é a Dona Emma, que ela é esposa do Aristarco, e a Dona Ângela, que é uma funcionária do Ateneu.
E esses personagens, elas vão ser, assim, algo muito que mostra a questão do realismo naturalista, porque elas são as únicas personagens femininas que aparecem ali, porque é um internato só para meninos. Então isso vai mexer muito com o imaginário dos meninos, os meninos vão fantasiar muito com essas duas mulheres. Depois de algum tempo ali no Ateneu, o Sérgio conhece um personagem chamado Franco. E ele começa a se aproximar do Franco. Só que o Franco ele era um menino meio problemático. Então ele decide um dia fazer uma brincadeira de muito mau gosto, de pegar garrafas de vidro, quebrar e jogar no fundo da piscina, para quando as crianças fossem na piscina se machucassem. O Sérgio, ele ficou mal, assim, ele falou, ai, não, não faz isso, mas depois ele ficou muito mal, porque o Franco realmente fez isso, só que deu certo de, tipo, fecharem a piscina bem no dia que as crianças iam usar as piscinas. Só que depois disso, o Sérgio se afastou do Franco e também, como ele ficou muito mal com isso, ele se aproximou muito da religião. E nesse episódio da piscina, a gente também tem um novo personagem que entra pra história, que é o Sanches. Tem ali um momento onde o Sérgio acaba caindo na piscina. Então, vem o Sanches e salva ele. Só que também tem um conflito ali, porque muito discretamente tem que entender que o próprio Sanches derrubou o Sérgio na piscina. Então, eles começam a se aproximar. E aí começamos a ver as questões dos favores sexuais. Porque o Sanches começa a dar aquelas investidas no Sérgio, começa a fazer um carinho ali na mão dele, e bem aquele sistema dos favores. Só que o Sérgio, ele sente uma repulsa muito forte sobre isso, ele que não estava acostumado com esse mundo liberal, com a questão dos favores em si, até porque era uma criança de 11 anos, ele acaba se afastando do Sanches por conta desse carinho que o Sanches começa a criar por ele. Bom, nós temos outro episódio importante para a história, onde a gente é apresentado a um novo personagem, que é quando um ex-namorado daquela nossa funcionária que a gente tinha falado, a Dona Ângela, ele fica com uma crise de ciúmes, porque ela se envolveu com outro cara, coisas por fora do colégio, então ele resolve pegar uma faca e cometer um crime passional na escola. Só que aí aparece o nosso salvador da pátria, que é o Bento Alves, que dá lá, mobiliza o cara e salva o mundo. E a partir daí, então, o Sérgio também começa a se aproximar do Bento Alves, eles começam ali a ter uma amizade, o Bento Alves também começa a investir no Sérgio, e o Sérgio começa a ceder sentimentos pelo Bento Alves, mas a história não diz que eles realmente tiveram alguma coisa. E também nesse episódio a gente pode ver uma crise de ciúmes do Sanches em relação ao Bento Alves com o Sérgio, eles acabam até brigando ali entre eles. Bom, então após esse episódio da briga entre o Sanches e o Bento Alves, o Sérgio resolve se afastar de todo mundo, resolve que ele vai andar sozinho, que não vai ter mais a questão dos protegidos e dos protetores com ele. Então ele se afasta de todos os meninos e começa a se aproximar da religião, mais um pouco. Mas logo em seguida ele já tem mais decepções com a religião e vê que a religião dele não tem muito sentido pra ele, então ele se afasta também da religião. Logo após isso, nós vemos o episódio da Goiabada, que também é um episódio muito importante, porque mostra sobre a união dos estudantes e também sobre como Aristarco só estava ali pelo dinheiro. No Ateneu havia uma goiabada que era servida para as crianças, só que após um tempo as crianças perceberam que aquela goiabada estava com gosto estranho, estava com gosto de banana. E realmente, ali na época, a banana era mais barata. Então eles perceberam que o quê? Que o Aristarco estava mais preocupado em economizar dinheiro do que realmente com a educação das crianças ou com qualquer outra coisa. Então os estudantes se juntam e fazem ali uma revolta contra o diretor. E aí a gente vê que ele só queria manter as matrículas, porque ele ia com os meninos e conversava com um tom muito mais brando, ele começava a falar mais suave assim para acalmar eles e tentar resolver. Mas a gente vê aí então o poder da união dos estudantes e como a corrupção, a questão do dinheiro, do sistema, assim, de querer se preocupar mais com o dinheiro do que a educação mostrava na época já. Bem, após o episódio da Goiabada, a gente tem um último personagem que nos é apresentado, que é o Egbert. Egbert é um menino de origem inglesa que conhece o Sérgio, eles começam a se aproximar. O Egbert também começa a investir no Sérgio, e o Sérgio é a relação em que ele mais vai ceder. Eles acabam ali tendo um contato mais íntimo em relação assim sentimental. Só que aí vai ter a questão de que o Sérgio vai ficar doente. E aí os pais do Sérgio, eles estão na Europa, eles estão no exterior. Então eles deixam o Sérgio aos cuidados do colégio. E quem começa a cuidar ali do Sérgio no colégio é a Dona Emma, a esposa do Aristarco, uma mulher de 30 anos. E nisso que ela vai cuidando do Sérgio, o Sérgio vai começando a fantasiar coisas com ela. Então ele vai ali nutrindo o sentimento por ela. Então, em um certo dia, quando a Dona Emma estava cuidando dele, eles começaram a perceber que o colégio estava pegando fogo. Então daí começa a correr o Sérgio para um lado, a Dona Emma para o outro,
E aí o colégio inteiro pegou fogo e a gente entra na cena final do livro, que é o diretor, o Aristarco, olhando para o colégio dele, assim, mantendo a postura dele, né? Porque lembra que ele é vaidoso, mas por dentro ele estava chorando por ver o seu patrimônio sendo destruído. E nesse episódio não se diz ao certo que alguém morreu, mas a gente vê aí que dá a entender que a Dona Emma sumiu. Então a gente não sabe se ela morreu, se ela aproveitou o episódio para fugir daquela vida, mas o que se sabe é que a Dona Emma sumiu, mas que ninguém mais foi citado sobre esse episódio. E pelo que parece, quem colocou fogo no colégio foi um aluno chamado Américo, que ele estava ali já fazia uns dias no colégio, mas que ele demonstrava que ele não queria estar ali de jeito nenhum. Bom, gente, então assim que termina a nossa história, com o colégio pegando fogo, e nós temos uma grande citação do autor que eu não lembro qual é essa grande citação, mas é onde o autor fala sobre a saudade que é o funeral das horas. Então o autor ele tá ali lembrando de como foi a infância dele, mas ele sabe que fazendo isso ele tá só matando as horas. Então é um ensinamento que o autor quer passar pra gente de não ficar vivendo de saudades e viver o momento. Então nós temos umas questões nesse livro que trazem aprendizado pra gente, que é a questão da polêmica da homossexualidade e também a questão da passagem da adolescência ali pra fase adulta, de como a adolescência molda a gente pra fase adulta. Então é isso, gente. Esse foi o nosso Literatura com Café de hoje. E eu espero que o próximo não esteja tão próximo. E aliás, não tinha café nenhum, era só uma xícara vazia. Tchau!